Amém, gente? Shalom, Shavua Tov. Ao nosso estudo, continuidade ao nosso estudo. Estamos, 8º episódio, Gabriel? Oitavo episódio, 8º tema que a gente está tratando aqui. São temas que dizem respeito ao fundamento da nossa fé, aquilo que nós cremos, a forma que nós, ao estudarmos, né, as Escrituras, temos entendido coisas que muitas vezes foram desviadas, profanadas, perdidas no tempo. Então temos falado acerca desses temas, esses assuntos que muitas vezes são assuntos que são debatidos, discutidos, que geram algumas dúvidas, e a gente tem trazido aqui esses temas até vocês, e hoje é o 8º episódio que a gente vai estar tratando aqui. O tema de hoje é um tema que não tinha como a gente não falar, e ele é um tema muito correlacionado com o último episódio, que foi sobre Yeshua é Deus. Falamos sobre a palavra Elohim, por isso que tem aqui nesse tema aqui 56 slides, mas eu vou pular alguns slides, porque são coisas que a gente já tratou aqui, de conceitos que a gente já passou para vocês aqui. Por isso que é importante você acompanhar. Se você não pôde estar, entrar lá no canal do YouTube lá e acessar e ver os temas que estão lá. O único tema que a gente não conseguiu recuperar foi o do primeiro dia, foi sobre Yeshua de Nazaré. A gente não conseguiu recuperar, saiu lá do Face, o Gabriel não conseguiu recuperar esse vídeo, mas os demais temas estão lá todos disponíveis a vocês lá. Então esse é o nosso assunto, são assuntos que tratam do fundamento da nossa fé. Os próximos 2 finais de semana a gente vai dar uma pausazinha nessa sequência. Por quê? Porque quarta-feira, agora à noite, é Rosh Chodesh, Nissan. Vamos estar entrando no primeiro mês do calendário estabelecido pelo Eterno para o povo de Deus. É o calendário de povo. Se é povo, então tem um calendário que começa para você agora. Nessa quarta-feira estaremos aqui às 19h30 celebrando Rosh Chodesh Nissan. E aí eu vou me esforçar ao máximo para todo Rosh Chodesh estar trazendo a visão do que os sinais dos céus falam acerca dos meses, com as imagens, e a gente vai começar a fazer isso também aqui todo Rosh Chodesh. Então a partir de Nissan, a gente vai começar a trazer um pouco desse assunto. Então nos próximos 2 sábados, o tema aqui vai estar focado em Pessah, porque nós estamos já numa preparação para Pessah. Nós só temos 2 sábados antes de Pessah. Então o próximo sábado eu já vou estar falando sobre o Cordeiro, né? E depois, no seguinte, falando sobre a preparação já da nossa vida para a celebração de Pessah que a gente vai estar vivendo. Por isso que a gente vai parar um pouquinho essa sequência, e depois a gente retorna após Pessah, a gente retorna aí, vê, porque aí vai vir uma sequência de assunto que a gente tem que tratar, Matzot, né? Então tem muito assunto para a gente estar tratando, uma preparação para Shavuot, contagem. Então tem muito assunto para a gente estar tratando aqui. Eu vou pedir para o Gabriel colocar, a ideia de colocar essa imagem aqui foi para chocar mesmo, gente, foi para chocar, porque esse é o nosso tema de hoje, o que é chamado de mistério. Será que a Trindade realmente é um mistério, como dizem por aí, ou essa ideia de mistério, de coisa que ninguém entende, foi uma desculpa para quem não consegue, ou não quer falar o que realmente as Escrituras tratam acerca disso? A primeira coisa que é importante para a gente entrar nesse tema, né, é entender o que se ensina hoje sobre Trindade, qual o conceito que tem hoje e que foi passado para a gente, né, na caminhada de igreja, né, de congregação, o que foi ensinado para nós, o que foi passado e que até hoje é ensinado. Qual o conceito de Trindade que se tem hoje? Porque é em cima desse conceito que a gente vai estar tratando. Vou pedir para o Gabriel colocar o slide 3. Vamos ver se Gabriel consegue ir para isso aí. Trindade. O que é Trindade no conceito que se tem hoje?
A Trindade, ou também chamada de Santíssima Trindade, é a doutrina acolhida, obrigado, pela maioria das igrejas cristãs que professa a Deus único, preconizado em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para os seus defensores, é um dos dogmas centrais da fé cristã e considerado um mistério. O que diz, isso está lá na Bíblia de Estudo Plenitude, 2001, página 1373, para você ver que é um conceito cristão. Deus consiste em 3 pessoas divinas, é o que está lá na Bíblia de Estudo Plenitude. 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o conceito que foi ensinado para a gente durante muito tempo. São 3 pessoas distintas: o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Inclusive o pessoal mais antigo vai lembrar do livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Passa para mim, Gabriel, para o 5º. A doutrina do mistério. A Santíssima Trindade é um mistério para ser aceito. Isso é o conceito que a igreja passou, tá? Não para ser compreendido. Foi a voz de muitos sacerdotes ao longo da Idade Média e continua sendo ressoando no século 21. Como os trinitarianos carecem de uma base mais sólida e seus ensinos contêm contradições internas de difícil conciliação, seus defensores também ensinam que há um grande mistério por trás desses fatos e que ao ser humano não é dado compreender os mistérios de Deus. Mas em Mateus 13:11 diz: porque foi dado a vocês conhecer os segredos dos reinos do reino dos céus. Dizem que é um segredo, que são coisas inacessíveis, porque eles não têm como explicar o que eles querem trazer como conceito. É contraditório com toda a Escritura o conceito que foi passado para nós de 3 pessoas distintas: o Pai sendo uma pessoa, o Filho uma pessoa, o Espírito uma pessoa, e os 3 são uma pessoa. E aí eles querem dizer então que é um mistério que não é compreendido. Mas o que a palavra nos ensina, e que aí você vai entender o que eu estou falando, é que através do Espírito nós temos acesso sim aos segredos, às riquezas do céu. Nós estão acessíveis a todos nós. Fomos chamados ao conhecimento que nos é dado pelo Espírito de Deus, e não à escuridão do mistério. Diz lá em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Olha os conceitos o conceito que está aí no Novo Testamento, ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos. A vida eterna é esta, nisso consiste a vida eterna. Veja como é importante você ter o conhecimento de quem é o Pai, de quem é o Filho e do que é o Espírito de Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ou Yeshua, o Machia. Cristo é Machia, tá bom, gente? A quem enviaste. Diz ainda Mateus 11, 25, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sofisticados e educados, e as revelastes às pessoas comuns. Tem outros textos que fundamentam, que falam acerca disso, que eu coloquei ali. Colossenses 2, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Romanos 16, 25 a 27. Depois você vai poder pegar isso em casa e ler texto a texto. Mas o que eu quero mostrar primeiramente para você é que é acessível, não só acessível a nós, a compreensão de quem é o Pai, de quem é o Filho e do que é o Espírito Santo. Não só é acessível, mas é de fundamental importância compreender isso, como está dito por boca de João. Gabriel, próximo, é o 6º mesmo.
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, repetindo o texto de João. A palavra conhecer aqui, nós já trabalhamos muitas vezes, no original é a palavra da'at, é a palavra hebraica para conhecimento, e ela denota não somente a compreensão dos fatos e circunstâncias do mundo, como também a mais íntima experiência do objeto do conhecimento. Seu uso no hebraico significa intercurso sexual em sua verdadeira expressão. É se tornar um com, é ser uma unidade. A palavra da'at, conhecimento, é você se tornar um com aquilo, um com aquele entendimento, ser uma unidade plena em você. Conhecer o que? Quem é o Pai, quem é o Filho e o que é o Espírito de Deus. Tanto que é citado essa palavra da'at, conhecimento, quando você tem a união lá de Adão e Eva, e Adão conheceu Eva, se tornaram uma só carne, uma unidade perfeita. Jeremias 31, 33 diz, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei Adonai, porque todos me conhecerão. Então, não é um mistério, é algo acessível a nós, porque nós vimos aqui, falamos anteriormente, que é o Espírito de Deus em nós, que traz, quando nós falamos sobre o que é a nova aliança, lembra? Que a gente falou sobre isso, do Espírito em nós, não haveria necessidade de quem viesse ensinar e falar para mim e para você quem é Deus, o que Ele deseja, o que é bom, o que é ruim, porque o próprio Espírito em nós iria nos ensinar e nos mostrar, revelar a nós. Você sabe quando você faz alguma coisa errada que você vem aquilo? É o Espírito em você, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus através dessa essência dele falando com você e mostrando isso não é a minha vontade, isso é transgressão à minha vontade. Sétimo, Gabriel, quem era Deus para o povo hebreu? Quando a gente pega o Taná, ou o que é chamado de Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, os livros históricos e os livros proféticos, por isso que a palavra Tanar, gente, é exatamente essa abreviação desses 3 livros, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros, ou o Pentateuco, os Neviim e os Ketuvim, por isso você tem a palavra Tanar aqui. Tanar é o composto do que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Quando a gente pega o Antigo Testamento, você não vê em nenhum momento aquele conceito de trindade que se ensinou hoje, de que existem 3 pessoas distintas e os 3 são um Deus, são uma, 3 pessoas viram uma pessoa só. Não tem lugar nenhum do chamado Antigo Testamento esse conceito que trouxeram e lançaram sobre nós. O que a gente vê lá no Taná, começando pelo Shema, lá em Deuteronômio 6,4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, há um só Deus. E eu expliquei isso, gente, assista lá, sobre a divindade de Yeshua. Nós explicamos o verdadeiro entendimento do que é a palavra Deus, do que é Elohim, para que você não perca o raciocínio. Há um só Deus no sentido daquela palavra, lembra? Elohim é alguém numa posição elevada, não há ninguém, ele é único, o Pai, ele é único naquela posição de elevação, todo o poder, tudo está debaixo dele, não há ninguém no mesmo nível dele, muito menos acima dele, ele é único naquela posição, detém todo o poder, por isso que ele eleva quem quiser a altitude ou sobre o que quiser ou quem quiser, e isso também é chamado de Elohim, de Deus. Errado. Quando olhamos para o Tanar, para Abraão, Isaac, Jacó, quando olhamos para o povo hebreu, este povo sacerdotal, nós os vemos propagando um Deus uno, um Deus único. O que nós vemos nas escrituras é falando, principalmente os profetas, acerca de um Mashiach, de um Shaliach, alguém que seria enviado da parte de Deus, com uma capacidade dada pelo próprio Eterno, para realizar um propósito. Mas nós não vemos em nenhum momento dito, de que
inclusive é um dos conceitos que tem até dentro de restauração, de que o próprio Deus, o próprio Pai viria em forma de um homem, seria como um filho. Não, mas fala de pessoas distintas, o Pai e o Filho. O oitavo, Gabriel, que é o próximo. Diz lá em Êxodo 20, versículo 2 e 3, eu sou o Adonai, Yud, Re, Vav, Re. Está falando quem? Quando tem Yud, Re, Vav, Re, nem sempre, mas vamos lá, nem sempre, mas normalmente está falando da pessoa do Pai. Mas em algumas vezes pode apresentar esse nome, e ali é porque é uma pessoa que está representando o próprio Pai, mas pode aparecer o tetragrama também. Eu sou o Yud, Re, Vav, Re, Adonai, seu Deus, não tenha outros deuses além de mim. Flávio Josefo, historiador do primeiro século, né, que viveu aquela época ali do primeiro século, historiador, ao abordar esse texto, ele diz: não me é permitido referir as mesmas palavras, mas vou transcrever-vos apenas o sentido. E olha o que ele diz: há um só Deus. Esse é o entendimento, gente, do primeiro século, de todo o Antigo Testamento, de Abraão, Isaac, Jacó, de todo o povo hebreu. Há um só Deus e somente Ele deve ser adorado. Veja que a apresentação inicial se dá pelo próprio nome do Eterno, expressando assim a sua singularidade. Passa mais um para mim, Gabriel. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque nós falamos sobre aquela confusão da palavra Deus, e muitos tratam essa palavra Deus, né, como uma divindade dentro de um conceito grego. No conceito grego, divindade são pessoas individualizadas, seres individualizados, com poder próprio. São figuras que você consegue individualizar lá, o Deus da guerra, Deus do trovão, né? Deus do mar, a divindade disso, daquilo, que não recebeu o poder de alguém superior, mas se faz por si só. Quando nós olhamos para o conceito das Escrituras, e nós falamos, aí você fala assim, como é que diz ao mesmo tempo que há um só Deus, mas ao mesmo tempo você mostrou para mim, Alexandre, que a palavra Elohim é utilizada na Escritura para outros. Nós mostramos aqui que o próprio Deus chama Moshe de Elohim, diante do faraó. O próprio Deus chama o povo de Israel de Elohim. Como é que eu entendo isso? Se fala que há um só, gente, eu já expliquei, um só no nível do Pai, daquele que detém todo o poder, mas aquele que tem um poder 10, pode pegar um e elevar para um poder 2, porque é dado por ele. Agora, toda divindade, ou todo Elohim, que não foi estabelecido por aquele que é o Elohim, aqui você tem a idolatria. Quando você tem lá Baal Peor, né? O senhor de uma cidade chamada Peor. Os homens ali pegaram uma imagem, um ser, e falaram, este ser é senhor dessa cidade. Quem foi que colocou aquele ser como senhor daquela cidade, ou Elohim daquela cidade? Foi o Eterno? Essa é uma divindade do conceito grego. Diferente, quando se fala que o Pai exaltou Yeshua e o colocou numa posição elevada. Então ele é Elohim? Nesse sentido, sim. Mas nenhum momento igual ao Pai, porque ele mesmo diz, o Pai é maior do que eu. Por isso que o conceito de errado é preservado dentro disso que a gente está ensinando aqui. Tá tranquilo para acompanhar, gente? Tá? Esse conceito, para você entender melhor, para a gente não ficar aqui falando de um assunto que a gente já tratou, você vai lá e acessa lá sobre a divindade de Yeshua, lá no canal, que você vai conseguir ver sobre isso. Esse conceito que você tem hoje de trindade, que é ensinado por aí, de 3 pessoas distintas, mas são um só, muitos estudiosos dizem que esse conceito vem a partir de um homem chamado Tertuliano, né?
Eu vou pedir para o Gabriel ir para o slide número 12, para a gente ver um pouco sobre quem é Tertuliano, como pensava Tertuliano, e algumas das frases de Tertuliano que eu vou trazer aqui, eu vou dizer uma coisa, são perfeitas. Algumas coisas que ele fala são perfeitas. Todavia, o conceito de hoje é dado a ele. Tertuliano era um jurista, gente. Então, a gente tem que entender a mente de Tertuliano. Nome dele, Quintus Septimus, se você quiser dar um nome para um filho, Quintus Septimus Florens Tertulianus. De acordo com a tradição, ele foi criado em Cartago, filho de um centurião romano, advogado treinado e padre ordenado. Suas obras foram escritas entre os últimos anos do século II e das 2 primeiras décadas do século III. Olha o que ele fala nos seus escritos. Eu vou ler, está lá em Contra Praxes. Mas quanto a mim, que deriva o Filho de nenhuma outra fonte, que não a substância do Pai. Gente, ele fala umas coisas profundas, eu sei que às vezes é difícil de entender, né? Ele está dizendo que o Filho é proveniente da substância do Pai. Mesmo antes da criação do universo, Deus não estava sozinho. Desde que ele tinha em si próprio tanto razão, e inerentemente a razão, sua palavra, que ele, Deus, fez outro em si por agitá-la em si mesmo. Parece confuso, né? Mas não é não. Existe um conceito judaico chamado tzimtzum. É como se o eterno, ele emanasse uma essência, e dessa parte do todo dele, ele gerou o seu filho. Ele me criou e me gerou em sua própria inteligência. Olha, está falando daquele que foi gerado, do filho. Este é o perfeito nascimento da palavra, quando ela procede de Deus, formada por ele primeiro, gerado por Deus, de uma forma peculiar a si mesmo, do útero de seu próprio coração. Ele se tornou então o Filho de Deus, e foi gerado quando ele procede dele. Gente, está dando para entender a profundidade do que Tertuliano está falando, gente. Ele está falando que o eterno gerou parte da essência, ele gera então, quando diz assim, sai do seu útero, quando diz da palavra, porque a palavra é algo que sai de dentro, você está ouvindo algo que está saindo de dentro de mim, está vendo? Não é? Se eu fechar a boca aqui, não sai nada. Mas quando eu abro a boca, o som está saindo, as palavras estão saindo de dentro de mim. Quando faz da relação da palavra, que ele é a palavra, é porque ele sai de dentro do próprio eterno, ele é parte do todo. É isso que Tertuliano está dizendo aqui. Passa para mim, Gabriel. Ele continua dizendo, ele fez de sua palavra um filho para si mesmo. Sua primeira declaração é de fato feita quando o Filho não havia aparecido ainda. Nós reconhecemos o Filho como sendo visível em razão da dispensação da sua existência derivada. E naquele princípio, ele foi prolatado pelo Pai. Agora, por dizer, o Espírito de Deus, apesar de que o Espírito de Deus é Deus, e aí vai começar a trabalhar esse conceito do Espírito. E por não nomear diretamente Deus, ele quis que fosse entendida aquela porção de toda a divindade que estava prestes a se retirar para a designação de filho. O Espírito de Deus nesta passagem deve ser o mesmo que a palavra. Pois ele não poderia ser pai antes do filho, nem um juiz antes de pecado. Está dizendo que o eterno se torna pai, passa a ser chamado de pai, a partir do momento que tem um filho. Danilo é pai? Ainda não. Vai ser pai. Quando sair do útero
e aí agora ele é pai. Então antes, quando não havia filho, ele não era pai, ele era o eterno. Quando vem a existência e ele gera o seu filho, agora ele é pai e existe um filho. Assim como antes do pecado havia um juiz, não, ele se torna juiz, é o que está sendo dito por Tertuliano, a partir do momento que surge o pecado. Houve então um tempo quando nem o pecado existiu com ele, nem o filho. O primeiro constituindo Senhor, um juiz, e o último, um pai. De fato, assim que ele percebeu que ele era necessário para a sua criação no mundo, ele imediatamente o criou e o gerou em si mesmo. Quando o Eterno pensa em planeja uma criação, ele vem e gera o seu filho para que ele seja então um mediador em meio à criação. Gente, olha que coisa linda que Tertuliano está falando, gente. Passa para mim, Gabriel. Paterene in tota substância est, filhos vero derivatio, tortius et portio. O que é isso? Pois o pai é a inteira substância, o filho é a derivação e porção do todo. Para Tertuliano, ser da mesma substância ofere unidade nesse sentido. Para ele, Jesus ou Yeshua é o mesmo Deus que o Pai, ainda que em grau inferior a ele, pois ser da mesma substância não ofere ao Filho coigualdade. Assim, o escritor admite que Jesus é Deus por derivação e vontade do Pai. Lembra que a gente falou? Por que ele é chamado de Elohim? Porque é vontade do Pai. O Pai o elevou e o colocou acima de todo o principado, potestade, dominadores, força espiritual do mal. E esse é o conceito de Elohim. Não por inerência eterna de seu próprio ser. Isto se vê confirmado quando diz: assim ele, Pai, o faz filho igual a ele, pois por proceder dele mesmo, ele se torna seu filho primogênito. A palavra é Deus, porque procedente de Deus, mas ainda não realmente igual àquele de quem ele procede. Vocês estão entendendo como é que há diferença aqui, gente, estabelecida por Tertuliano? Eu acho que tem mais um, Gabriel, sobre Tertuliano. Por volta de 319, um homem chamado Ário começou a propagar que só existia um Deus verdadeiro, Pai eterno, princípio de todos os seres. O Cristo Logos havia sido criado por ele antes do tempo, como um instrumento para a criação, pois a divindade transcendente não poderia entrar em contato com a matéria. Cristo, Machia, inferior e limitado, não possuía o mesmo poder divino, situando-se entre o Pai e os homens. Não se confundia com nenhuma das naturezas por se constituir em um semideus. O arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Ário, presbítero cristão de Alexandria nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, que os igualasse, concedendo Machia como um ser pré-existente e criado, embora a primeira e mais excelsa de todas as criaturas que encarnara Deus em si mesmo e por si mesmo. Segundo Ário, só existe um Deus, e Yeshua, o Machia, é seu filho, e não o próprio Deus. Ao mesmo tempo afirmava que Deus seria um grande eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Com esta linha de pensamento, o historiador, está ali o nome dele ali, Gratkin, afirmou na obra de Arian Controverse o seguinte: o Deus de Ário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno mistério. Para Ário, se são três pessoas distintas, logo são três deuses, e isto é politeísmo, conceito de Ário. Se nós pegarmos o conceito que foi ensinado pela igreja, que tem sido ensinado, de três divindades dentro do conceito grego,
Ário está certo, isso é politeísmo. Mas se você entende o que significa a palavra Elohim, como foi ensinado em outro episódio, você vai entender que não há politeísmo no que diz respeito ao conceito de Elohim na pessoa de Yeshua e Elohim no próprio eterno, como aquele que detém todo o poder. Mas o que Yeshua fala acerca disso? Gabriel, o 16 é o próximo já. Aí vai ser 16, 17, 18, vão ser 3 seguidos. O que foi ensinado por Yeshua acerca desse tempo? Ele diz, eu e o Pai somos um. Novamente os habitantes de Yehudá juntaram pedras para apedrejá-lo. Yeshua lhes respondeu, vocês me viram fazer muitas obras que retratam o poder do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? E eles dizem, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Porque você é um simples homem, se apresenta como Deus, Elohim. E Yeshua lhes respondeu, não está escrito na sua Torá que vocês são Elohim? Se ele chamou deuses a quem veio a palavra de Elohim, então vocês estão dizendo que o Pai separou, aquele que o Pai separou e enviou ao mundo, você está cometendo blasfêmia? Só porque disse, sou filho de Elohim? Se eu não realizo as obras que retratam o meu Pai, não confie em mim. Mas se as faço, então mesmo que não confiem em mim, confiem nas obras, para que possam entender de uma vez por todas, que o Pai está unido a mim, e eu estou unido ao Pai. O que Yeshua está dizendo? Que quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que é uma pessoa, ele está explicando, vocês estão entendendo errado. Ele falou para aqueles que foram contra ele. O que eu estou dizendo é que há uma unidade, que aquilo que eu estou unido ao meu Pai, e essa união, você vai ver que ela é realizada através do Espírito de Deus habitando em Yeshua. É isso que é o conector. É isso que faz com que Yeshua, através da vida dele, revele quem é o próprio Pai. É isso que faz com que Yeshua realize as obras que realizou, porque o poder, a essência do Pai está nele. E ele está dizendo, então, eu não estou dizendo que eu sou um, que eu sou o próprio Deus, eu estou dizendo que eu estou unido a Ele. O Pai está unido a mim e eu estou unido ao Pai. É isso que ele está dizendo, não está dizendo de uma pessoa, como tentam trazer no conceito da Trindade, mas de unidade. Eu estou unido à minha esposa, nós temos que estar unidos e formar um só corpo, não é? Não é isso? Mas somos pessoas distintas. Mas a unidade de Espírito, é o Espírito, lembra que é falado, eu vou ler alguns textos, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão é a unidade produzida pelo Espírito, um só coração, um só entendimento, um só pensamento. Passa para mim, Gabriel. Colocando o entendimento em ordem. Yeshua, quando em João 10 diz que ele e o Pai são um, ele faz uma relação desta unidade com a filiação. Precisamos entender então o que é ser filho, o que é ser gerado, porque ele diz, eu e o Pai somos um, só porque disse, sou um filho de Elohim, o Pai está unido a mim e eu estou unido ao Pai. Por quê? Por que ele fala de filho? Porque o que é o filho? É aquele que carrega a essência do seu Pai. E é essa essência que os une. Então, se o Pai gera o Filho, logo parte da essência de vida do Pai, a natureza do Pai está no seu Filho. Já expliquei isso várias coisas. É diferente da essência de criação. O homem cria a cadeira tem a mesma essência do homem? Não. Agora, o homem gera um filho. Meu filho ali. A essência, nós temos a mesma natureza? Sim. Porque a essência de vida de mim, parte da essência de vida, está ali. Não é o todo da minha essência de vida, senão eu morro. Mas parte da minha essência gera o Gabriel, parte da minha essência gera o Pedro. Passa para mim, Gabriel. O que é ser um? João 17, 21, 23. A fim de que todos sejam um,
E como és tu, engraçado que o pessoal lê aquele texto, mas não lê esse, né? E como és tu, ó Pai, em mim, olha Yeshua falando, da mesma forma que ele falou, eu e o Pai somos um, ele não está falando que é uma pessoa, porque olha o que ele vai dizer, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, da mesma forma que ele está falando, e Yeshua está dizendo, da mesma forma que eu sou um contigo, ó Pai, que eles sejam um, também conosco. Você se torna Deus se você é um com Ele? Não, você não se torna o Pai, o Yud e Re, Vav Re, de forma nenhuma, mas é um, está falando de unidade, de conexão, pelo Espírito, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ele está dizendo da obra que ele viria através da nova aliança. Assiste lá o que é a nova aliança. Através de Yeshua, esse Espírito, isso que torna Yeshua e o Pai um, se tornou acessível a nós, porque agora pela obra dele, eu tenho esse Espírito em mim, essa essência de gerar. Agora eu fui gerado novo nascimento, não nascido da carne, mas nascido do Espírito, filhos. Yeshua está dizendo aqui que nós estamos unidos a Ele, assim como Ele está unido ao Pai, assim como, todavia, estarmos unidos ao Filho e ao Pai, não nos torna a mesma pessoa. O ser um de Yeshua é estar unido a Ele, é estar em unidade, e isso se dá pelo Rua, pelo Espírito de Deus. Gabriel 25, que aqui tem uma explicação grande sobre o que é ser gerado. Esse é o 25, o Filho um com o Pai. João 14, 10, será que você crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Eu e o Pai somos um. A unidade que existe entre Cristo e o Pai é a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, seja com todos vós. Olha como é que eles falavam. Que essa unidade que é produzida pelo Espírito esteja em todos nós, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também a respeito a Cristo, a Mashiach, pois em um só Espírito, todos nós fomos imersos, batizados em um corpo, quer judeus, quer grego. O que nos faz um, gente? Seja grego, seja judeu, escravo, livre, a todos foi dado beber de um só, de um mesmo Rua, de um mesmo Espírito, e é isso que nos torna um. Próximo, Gabriel. João 14, 9, 11, ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Tudo quanto o Pai tem, é meu. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece. Lembra do mistério? Ninguém as conhece. É mistério. Senão o Espírito de Deus. Então, se o Espírito do homem revela o que ele é, assim o Espírito de Deus revela quem Deus é e os mistérios de Deus. Conhecemos Deus, por isso começamos a expressar quem Ele é, e aí precisamos, por isso que Yeshua fala, quem vê a mim vê o Pai, porque o que está agindo dentro de mim, a vontade que é realizada por mim, é a vontade do Pai, porque é aquilo que o Espírito está produzindo dentro de mim, a vontade do Pai.
Efésios 4, 3, 6, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O Pai em nós, através do Espírito. 29, Gabriel. João 8, 17, 19. São textos, eu estou citando os textos para você depois em casa com calma, gente. Poder sentar e ler texto a texto. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai. Vocês estão entendendo que ele não está falando que ele é uma pessoa com o Pai, mas que por ter a essência, o Espírito do Pai nele, por ele ter sido gerado pelo Pai, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele expressa, o que ele faz, o que ele realiza, é a expressão do próprio Pai. Então você precisa ver o Pai nele, porque ele está conectado, ele é um com o Pai, através do Espírito do Pai. E o que pensam os apóstolos? Vai para o 30, é o próximo, 30, 31 e 32. Como os apóstolos entendiam? Tiago 2,19, tu crês que há um só Deus? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Há um só Deus. Ensinamento dos apóstolos. E como que vem com esse papo de que são três seres distintos, divindades distintas, mas os três são um ao mesmo tempo? Nas cartas de Paulo vemos apenas o reconhecimento de duas pessoas: o Eterno, o Pai, e Yeshua, o Filho. Vejamos, 1 Coríntios 8, 6, contudo para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas, e de quem recebemos o ser. Não sei se está equivocado aqui. Pois Deus é único, e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Mashiach, fazendo diferença o tempo todo da figura do Pai e da figura do Filho. A figura do Eterno, Yud Re Vav Re, e a figura de Mashiach, Yeshua. Passa, Gabriel. Todas as saudações das cartas de Paulo citam apenas Deus Pai e o seu Filho. Eu estou mostrando para você ver que não está citando aqui em nenhum momento o Espírito como pessoa, está vendo? Você está percebendo isso? Que em nenhum momento está tratando o Espírito como uma pessoa. E da onde se tira que o Espírito é uma pessoa no conceito de Trindade hoje, gente? Mas vamos lá. De Saul, escravo do Messias e Yeshua, emissário por ter sido chamado e separado para as boas novas de Deus, Romanos 1, 1, relatando a figura de Yeshua e do próprio Pai. Ele diz ainda, chamado pela vontade de Deus, para ser emissário do Messias, do Mashiach Yeshua, graça e shalom a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Mashiach. Olha como é que ele escreve as cartas. Olha lá, em Gálatas também. Shaul, um emissário, recebi meu comissionamento não de seres humanos, nem por mediação humana, mas de Yeshua, o Mashiach, e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E tem mais uma penca de texto ali que você pode ver que ele sempre vai apresentar o Pai e o Filho. E nunca eles falam do Espírito de Deus como uma pessoa, como um ser distinto.
Efésios 1, do 1 ao 3, Filipenses 1, do 1 ao 2, isso aqui sempre no início das cartas, Colossenses 1, do 1 ao 3, Tessalonicenses 1, 1, 2 Tessalonicenses 1, 1 a 2, 1 Timóteo 1, de 1 a 2, 2 Timóteo 1, de 1 a 2, Tito 1, de 1 a 4, Filipenses 1, 3, porque Paulo não se apresenta como servo do Deus Pai, de Yeshua e do Espírito Santo. Não devia ser assim? Eu, Paulo, da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nenhum momento ele fala dessa forma. Mas aqueles que defendem o conceito de trindade hoje, o fundamento deles são 3 textos apenas, só existem 3 textos no Novo Testamento, que eles usam como fundamento para essa nomenclatura, esse termo trinitariano, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Só existem 3 textos. Primeiro texto, Gabriel, é o slide 39. Volta umzinho, que eu acho que eu cito os 3. Aí. Esses são os 3 textos utilizados para a defesa. 1 João, que era o mais tradicional, o mais forte, o mais difícil, vamos dizer assim, quando não se tinha o entendimento, você olhar e falar, mas está escrito aqui, tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é 1 João 5, versículos 7 e 8. Alguém está com uma Bíblia aí, que não seja a Bíblia judaica? Não sei nem como é que está na Bíblia judaica, mas tem alguém com alguma Bíblia que não seja judaica completa? Deixa eu ver como é que está na judaica. 1 João 5. A judaica já está corrigida. A judaica já está certa. Mas vamos lá, eu tenho esse texto aqui. Bota aí, pula uma, Gabriel. A forma que aparece normalmente. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Quem já leu esse texto dessa forma? Já leu? Nunca leu dessa forma? Claro que você leu, Margarete. Ah, você foi de igreja comigo lá atrás, eu sei disso. Há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são um. Alexandre, você está dizendo que não existe o conceito de trindade, conforme é ensinado? Está aqui, ó. Pai, Palavra Yeshua, e o Espírito, e está escrito aqui, os 3 são um. Não é assim que está escrito? Agora, tirando alguns que são mais absurdos ainda, você vê que, a partir de um momento tem um colchete. Está reparando? Pois há 3 que dão testemunho. Opa, dá um pausezinho. Colchete. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 os que testificam na terra. Opa, fechou o colchete. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Vou tentar ler esse texto sem o que está dentro de colchete. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Mudou, né? Sabe por quê? Por que está entre colchetes? Foi texto inserido propositalmente para defender uma doutrina de trindade que não existe na Bíblia. Seria uma prova perfeita da existência da trindade caso não fosse um texto adicionado posteriormente, não constando nos manuscritos mais antigos. Passa para mim. Quem está falando isso? De onde você tirou isso, Alexandre? Sociedade Bíblica Brasileira. Na própria Bíblia, aonde está esse texto entre colchetes,
Entra lá depois no site da sociedade, ó, foi retirado, esse texto aqui que eu vou ler para você, foi retirado do site www.sbb, Sociedade Bíblica Brasileira.org.br. O que eles mesmos que fizeram a Bíblia lá, escreveram lá a edição lá, o que eles falaram sobre esse texto em colchetes. Na tradução mais antiga de Almeida, que corresponde à edição revista e corrigida, RC, as palavras no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, constavam do texto original grego utilizado pelo tradutor. Já na edição revista e atualizada, RA, confrontando-se a tradução de Almeida com os manuscritos encontrados mais antigos e, portanto, mais próximos do tempo em que João escreveu sua primeira carta, e desde que as referidas palavras não contradizem nem ofendem a mensagem bíblica da salvação em Cristo Jesus, essas palavras foram colocadas entre colchetes. Com isto, a RA respeitou o trabalho valioso de João Ferreira de Almeida, sem, contudo, ter aberto mão da fidelidade ao melhor texto original grego a que se tem acesso nos dias atuais. Conforme o renomado estudioso Dr. Bruce Metzger, todos os manuscritos gregos mais antigos do Novo Testamento, datados dos séculos 2 e 3, omitem as palavras no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, e três são os que testificam na terra, em 1 João 5, 7 e 8. Essas palavras só começavam a aparecer em comentários e sermões sobre textos de 1 João no final do século IV, e muito posteriormente, em um manuscrito latino do século XIII. Segundo esse doutor, as palavras aqui em questão podem ter sido comentário que um copista, pessoa encarregada de copiar a Bíblia na Idade Média, fez na margem do pergaminho em que trabalhava. Um copista posterior, ao tomar o manuscrito mencionado como texto base para a cópia, incorporou o comentário marginal do seu outro colega ao texto bíblico. Erro que mais recentemente foi descoberto, sem grandes dificuldades, pela comparação dos manuscritos mais recentes com os mais antigos. Resumo: aquele Pai, Palavra e o Espírito, os três são um, não existe, foi inserido. Alguém leu e fez uma anotação de rodapé, pegaram depois aquela anotação e inseriram no texto. Mas a Sociedade Bíblica Brasileira bota o colchete se ela mesma reconhece. Esse texto é marginal, não faz parte do original. Logo, o que é o texto verdadeiro? Passa um, Gabriel, passa mais um. As palavras do estudioso Dr. Bruce, ao se referir ao texto que foi incluído em 1 João 5, 7 e 8, que essas palavras são espúrias e não têm direito de permanecer no Novo Testamento, é certo. O texto original, então, é: pois há três que dão testemunho. Quem é que dá testemunho? O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Claro, o Espírito, a água, né, o símbolo da purificação, do arrependimento, o sangue, a obra de Yeshua, o Mashiach da redenção. Isso testifica a unidade de propósito. Por quê? O Espírito te convence do pecado, arrependimento, água, imersão nas águas. E o que? E o sangue, aquilo que cobre o seu pecado. Eles são unânimes em propósito, redenção da nossa vida. Perfeito o texto. Logo você pega esse 1 João aí, que eles usam e destruiu. Aí entraram em desespero. E vão então para o próximo texto. Passa para mim, Gabriel. Mateus. Aí pegaram Mateus capítulo 28, versículo 19. Lembra que só tem 3? Gente, como é que está a minha hora aí?
Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, calma aí, tem outro texto. Mateus 28, 19, diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí o conceito aí presente, mais uma vez em Mateus, capítulo 28, 19. O ide, né? O ide ali aos discípulos. Interessante do ide, eu quero fazer um comentário aqui, um adendo aqui do ide, para toda a liderança, que eu acho isso muito engraçado, porque toda liderança, vou falar cristã, né, seguidora de Machia, dos ensinos de Machia, toda liderança que existe na igreja, ela gosta muito de falar o ide para a igreja, né, porque ela quer que você traga o membro, né? Ide, você tem que atender o ide, né, pregue o evangelho, traga as pessoas à salvação, tal, aquela coisa toda. Mas aí na hora de batizar, não, agora quem batiza sou eu, é minha ovelha, eu batizo. Mas o ide não diz isso. Ide, se o ide é para você, você vai fazer discípulo, e você vai batizar essa pessoa, não é? Ou será que só eu como líder tenho poder para imergir alguém que chega e se arrepende? De forma nenhuma. Você cumpriu o ide, você levou a mensagem para o seu João, discipula o João, conduza João à imersão, ao arrependimento, a viver aquela obra da imersão e o que ele representa. Então, o ide pleno deveria ser atendido por todos. Com a generalizada aceitação de que 1 João 5,7 é um texto espúrio, o peso da defesa da Trindade caiu fortemente sobre o texto de Mateus 28, versículo 19, que passou a ser verso preferido dos defensores da doutrina da Trindade. A razão é simples, nenhum outro texto bíblico coloca no mesmo patamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a famosa consagrada expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, apenas em Mateus 28, 19. Procura aí depois aonde aparece mais uma vez esse texto. Passa para mim, Gabriel. Teria sido esse texto também alterado? David Ster, em seu comentário judaico do Novo Testamento, cita: existe também uma questão textual, embora aproximadamente todos os manuscritos antigos tenham a forma trinitariana, a história da igreja, que pode ter sido não trinitariana em seus escritos anteriores ao Concílio de Nicéia em 325, cita o versículo sem isso. A maioria dos acadêmicos acredita que a fórmula é original, mas papéis escritos por Hans Carl David Flusser assume a visão oposta. Esse livro do David Flusser é muito bom, gente, é um livro vermelho, você já viu esse livro? Excelente livro. O que dizem as enciclopédias? A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no segundo século. Sempre nas formas antigas, menciona que os batismos eram simplesmente em nome de Jesus. Teria sido, essa forma trinitariana, teria sido inserida posteriormente pela Igreja Católica no segundo século. Passa para mim, Gabriel. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Isso está lá na enciclopédia da religião Cânon. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do Marte Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Isso está na enciclopédia da religião Hashing. Passa para mim, galera. Estou dando só fundamento para vocês. A Bíblia de Jerusalém inclui o seguinte comentário de rodapé referente ao texto de Mateus 28, 19.
Em 1960, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publicaram um Novo Testamento em grego, e a alternativa apresentada para Mateus 28:19 foi em to anomatimou, em meu nome. Eusébio foi citado como autoridade em favor dessa versão. Algumas Bíblias que provavelmente utilizam-se de outros critérios para a crítica textual adotam outras versões para esse texto controverso. O Evangelho de Mateus em hebraico é um exemplo que não contém a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tradução do texto em inglês, que consta no mesmo volume, é a seguinte: Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ensinai a observar todas as coisas que vos ordenei para sempre. Eu acho que eu vou citar depois, mas eu lembrei aqui, vou falando. Se você pegar o contexto do ide, ele começa falando de uma autoridade que Yeshua recebeu do Pai. E aí ele transmite essa autoridade. Se eu recebi o poder do Pai e transmitir para você, você vai lá em nome de quem? Em nome de quem te enviou. Eu faço isso em nome de Alexandre. Eu te mandei lá para fazer. Eu estou aqui em nome de Alexandre para entregar esse documento. Esse é o contexto ali do ide e do batismo. Vai em meu nome. Ele recebeu autoridade, passou e distribuiu autoridade para os seus discípulos. Passa para mim, Gabriel. Outra questão interessante é o alvo de Mateus. O alvo de Mateus eram os hebreus, os judeus. A sugestão da existência de uma trindade não se coaduna com o público-alvo. Um público que nós já vimos que o conceito é de um só Deus, e não de um conceito, nunca teve esse negócio de nome de Pai, Filho, Espírito Santo, você não vê isso no Antigo Testamento em lugar nenhum, em momento nenhum. E aí você vê isso inserido de repente em um único texto em Mateus. Da onde tiraram essa ideia, essa fórmula, que passa-se a falar agora? Isso é totalmente desconhecido do público-alvo. Por isso, um outro indício de que há algum equívoco. O objetivo de Mateus era alcançar os judeus, convencendo-os de que Yeshua era o Machia descrito pelos profetas. Desta forma, causa-nos estranheza a menção de uma fórmula batismal que sugira a existência de uma trindade jamais aceita pelos judeus. Passa para mim, Gabriel. O contexto vai falar da autoridade de Yeshua. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha como é que ele fala: toda autoridade me foi dada. E aí ele transmite e passa a autoridade. Por isso que é em nome de Jesus. Passa, Gabriel. Como os discípulos batizados. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não para pensar. Diz Mateus que eles tinham que batizar como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que depois eram realizados os batismos? Já pegou os textos? Em algum momento eles falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando eles expulsam um demônio, eles falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Quando ele cura o enfermo, eles falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como é que eles fazem? Um bando de desobedientes, os discípulos de Yeshua. Ou eles são desobedientes, ou o que está escrito lá em Mateus também é um texto espúrio, por tudo isso que a gente tem falado. Os batismos lá, Atos capítulo 2, versículo 38. Quefa respondeu-lhes: abandonem o pecado, voltem para Deus, e cada um de vós seja imerso pela autoridade de Yeshua, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, está lá, Atos capítulo 2, versículo 38. Ou ele é um desobediente, ou aquilo lá está errado. Passa para mim, Gabriel. Veja como foram batizados os crentes em Samaria. Atos 8:16. Até aquele momento o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido imersos no nome do Senhor Yeshua.
Atos 10, 48. E ele ordenou que fossem imersos em nome de Yeshua, o Messias. Atos 19, 5. Ao ouvir isso, eles foram imersos no nome do Senhor Yeshua. Romanos 6, 3. Vocês não sabem que aqueles de nós que foram imersos no Messias Yeshua, foram imersos na sua morte? Passa para mim, Gabriel. Demais atos dos discípulos. Demais atos. Tudo que faziam era em nome de Yeshua, pois por ele foram comissionados. Colossenses 3,17, isto é, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Yeshua, dando graças por meio dele a Deus Pai. De fato, o que vocês pediram em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem algo em meu nome, eu o farei. João 14, 13, 14. Tiago 5, 14. Há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciões da congregação, eles orarão por essa pessoa, e esfregarão azeite de oliva sobre ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, em nome do Senhor. Quer mais? Marcos 9, 38, 40, Mateus 16, 15, 18, Lucas 10, 17, Atos 3, 6, Atos 4, 7, 10, Atos 4, 29, 30, Atos 16, 18. Tudo isso conta 28, Mateus 28, 19. Será que o conceito trazido por um homem vai ser superior a todos esses ensinos que a gente vê, a forma que os discípulos se portavam, a forma que eles realizavam? Passa. Advertência e admoestações, Colossenses 3,6. Agora, em nome do nosso Senhor Yeshua, o Messias, lhes ordenamos, irmãos, que se afastem de qualquer irmão que vive de maneira ociosa. 1 Coríntios 1,10. Entretanto, irmãos, peço em nome de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que todos vocês concordem no que dizem. Reunião e pregações, Mateus 18, 20, porque sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, mais um monte de texto, Lucas 24, 46, 47, Atos 4, 17, 18, Atos 9, 27, 28, Efésios 5, 20, Tiago 5, 10, passa, Gabriel. João 14, 16, vamos para o último texto que eles usam, lembra? São 3. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Como vemos, os defensores da Trindade, sem texto bíblico, que os apoiem, começam a buscar elementos de defesa, e aqui eles buscam em uma palavra, outro. A intenção de Yeshua aqui é dizer que eles não ficariam sozinhos, mas que ele e Yeshua estariam com eles como? Conectado a eles como? Unido a eles como? Através do Espírito. Passa para mim, Gabriel. O que é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Pai? Quem é o Filho? E o que é o Espírito? Você viu que eu não coloquei quem é o Espírito? Porque Espírito não é e nunca foi pessoa. Espírito é Espírito, pessoa é pessoa. Embora a gente compreenda que quando se trata da presença do Espírito, é a própria manifestação e expressão do próprio Pai. Embora a gente entenda isso, mas Espírito é a essência do Pai, é parte do todo, como disse Tertuliano. Se o Espírito de Deus está aqui, por isso que é o Espírito de Deus, essência se está aqui, logo Ele está presente no meio de nós, mas não uma pessoa. Você entende essa diferença? Espírito é Espírito, pessoa é pessoa. Então quem é o Pai, quem é o Filho e o que é o Espírito? Passa para mim, Gabriel. Quem é o Pai? O Eterno. Aquele que está acima de tudo e de todos, sem princípio, sem fim, a partir de quem emana todas as coisas, tudo está debaixo dele, não há ninguém igual a ele, nem mesmo nível, não há nenhuma comparação. Ele é errado, único, um. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é: ouve Israel,
O Senhor, nosso Deus, é o único. Mas Alexandre, mas você falou lá que existem outros deuses, Israel, mas não na mesma posição dele. Aqui ele é único, é esse sentido que a gente precisa entender. Não há ninguém como ele, igual a ele. Embaixo dele existem outros, e aí não há idolatria e nem politeísmo, porque é alguém que é colocado pelo próprio Eterno, diz o Pai o exaltou. O Pai escolheu o povo de Israel como Elohim, colocou como Elohim. O Pai, o Eterno, Yud Re Vav Re, colocou Moshe como Elohim sobre o faraó. É diferente. Todo o poder emana dele. Se existe algum Elohim que não recebeu essa posição da parte do Eterno, aqui eu tenho uma divindade pagã, uma idolatria presente. Passa, Gabriel. Acabou? Não. O Eterno é o cabeça de Cristo. Querem ter tanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, superior, cabeça está acima. Não há outro acima do Eterno. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Isaías 45:5. O Eterno é Pai e Deus de Yeshua. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Se Deus, Elohim, é alguém que está na posição superior, o próprio Yeshua está dizendo: eu estou indo para o meu Elohim, para aquele que está acima de mim, que é superior a mim mesmo. Passa, Gabriel. Aí tem texto que eu já falei, que foi o Eterno que ressuscitou Yeshua, para ver que o poder veio dele. Passa para mim, Gabriel, que a gente já está avançado. Quem é o Filho? Quem é Yeshua? Filho do Eterno. Mateus 16:16, respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. E Yeshua lhe disse: quão abençoado você é, porque nenhum ser lhe revelou isso, de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu, que te revelou. Como? Pelo Espírito. O Espírito revelou a ele, assim como o Espírito revela a mim e a você a vontade do Pai, quem é o Pai, quem é o Machia. Se alguém reconhece que Yeshua é o Filho de Deus, Deus permanece unido com ele e ele com Deus. Quem é que vence o mundo, a não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus? Entender, gente, essa dinâmica é fundamental, como eu disse lá no início. Nisso consiste a vida eterna, em conhecer o Pai e o Filho. Passa. Mediador da criação, mediador entre o eterno e o homem, todos os textos que a gente tem aqui, João 1:3, Colossenses 1:15 ao 17, 1 Timóteo 2:5, João 14:6, Yeshua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele como mediador, nós vimos ele como mediador lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, algo que foi estabelecido pelo próprio Eterno, vontade do próprio Eterno, foi o Eterno que estabeleceu isso. Um mediador perfeito. E aí a gente vê isso através do hebraico, né? Se eu pudesse botar o texto, você ia ver como que é belo isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, como já era propósito do Eterno estabelecer Yeshua como mediador. Passa, Gabriel. O Eterno é a fonte de todo poder a Yeshua. Portanto, Yeshua lhe disse: eu lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Olha como é que Yeshua fala. Não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Diz que a fonte é o próprio Pai. E lhe deu também autoridade para executar o juízo, porque é o Filho do homem.
não posso fazer nada por mim mesmo. Como ouço, julgo, e meu julgamento é correto, porque não procuro o meu desejo, mas o desejo daquele que me enviou. Passa, Gabriel. Ele diz que ele é menor que o eterno. Vocês me ouviram dizer: vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior que eu, acima dele. 1 Coríntios 15, 26, 28 também trata disso. Yeshua foi enviado pelo Eterno. João 17, 7 a 8. Passa para mim, Gabriel. Está em qual, Gabriel? E o Espírito Santo? Chegamos aqui. Você já entendeu que o Pai é uma pessoa, não há ninguém no mesmo nível dele, por isso que ele é errado. Vimos que o Filho, né, é chamado de Elohim, porque o Pai o exaltou abaixo dele, mas o exaltou e colocou numa posição de Elohim, autoridade dada pelo próprio Pai, e ele é uma pessoa distinta do Pai, é parte do todo, foi gerado pelo Pai. E o Espírito? João 17, 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mas as profundezas, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, já li esse texto, o Espírito, por isso que o Espírito conhece o próprio Pai, os mistérios são acessados através do Espírito. Passa para mim, Gabriel. O que é o Espírito Santo? Rua. A palavra rua é fôlego, vento, sopro, respiração, dizendo que é aquilo que sai de dentro do Pai. Essência, parte do todo. João 14, 16 diz: e pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, consolador. Cito outros textos aqui, mas passa para mim, Gabriel, tem uma questão importante. Passa. Aí. Não, a comunhão, já falei que é a unidade do Espírito, passa. Aí, deixa aí. Mas alguns vão dizer assim: não, estou encerrando. Mas o Espírito é uma pessoa, porque diz que ele se entristece, que ele geme, então é uma pessoa. O último fundamento, né, última tentativa de quem quer justificar o conceito de trindade. Quais são os textos? Efésios 4, 30. Não causem tristeza, Ruach HaKodesh de Deus. Romanos 8, 26. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. Mateus 10, 20. Porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai Celestial falará por intermédio de vocês. Está vendo, Alexandre? O Espírito sente tristeza, intercede, geme, fala. Então o Espírito é uma pessoa. Volta para a escola. Prosopopeia, ou personificação. O que é isso? É uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados. A Bíblia emprega diversas figuras de linguagem, inclusive atribuindo ao Espírito qualidades e ações típicas do seu possuidor, um ser pessoa. Isto não significa que o Espírito seja uma outra pessoa. Quando a Bíblia diz que o Espírito de uma pessoa se entristece, quem se entristeceu foi a pessoa, o possuidor do Espírito, não o seu Espírito. A prova deste fato são os muitos exemplos de atributos e ações pessoais atribuídos também a espíritos de seres humanos. Exemplo, Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O espírito se revoltava. Isso faz dele uma outra pessoa? O espírito de Paulo? Não, gente. Esdras 1:1, Jó 6:4, 23. Passa para mim, deixa eu ver se eu botei um texto aqui. Não, pode deixar aí, mas deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, quer ver aonde que isso é utilizado também? Diz que o sangue derramado no chão clama. Então o sangue agora é pessoa, porque o sangue está clamando.
A gente precisa entender a linguagem. Espírito é espírito, não é pessoa. Outro argumento, e eu acho que agora fecha aqui, né? Eu estou em qual slide? 68? Delícia, hein? As pessoas pegam algum texto que diz, sempre fórmulas 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Está vendo, Alexandre? Santo 3 vezes. Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Por que que repete 3 vezes? Em alguns versos das Escrituras, algum adjetivo relacionado a Deus é repetido 3 vezes. E por essa razão, alguns interpretam que cada menção do adjetivo refere-se a uma pessoa da Trindade. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tem os textos ali. A intenção do autor, ao repetir 3 vezes a palavra, é dar ênfase. Isso é um recurso literário, é prática relativamente comum entre os autores bíblicos. Exemplo, Jeremias 22, 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Por que está repetindo? O escritor está repetindo. Terra, terra, terra. Dar ênfase. E não é porque são 3, gente. Ao revés, ao revés, ao revés, a porei. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele darei, Ezequiel 21. Em verdade, deixa eu falar, em verdade vos digo. Ele não falou 3 porque ele estava ali, ele era o terceiro. Ele está dando ênfase ao que ele está falando ali, o que ele vai dizer, em verdade, em verdade. Então, gente, o conceito que foi passado para nós de Trindade é um conceito equivocado. O Pai é uma pessoa, é um, porque não há ninguém em posição de elevação como Ele. O Filho é uma pessoa, derivado, tem a essência do Pai, está ligado ao Pai pelo Espírito, e graças à obra dEle, hoje, nós somos gerados também, nos tornamos filhos, quando recebemos desse Espírito, e por isso somos um com Ele e com o Pai, a ponto de que nós deveríamos poder dizer, se nós estivermos verdadeiramente dando ouvido ao Espírito de Deus que há em nós, a gente deveria dizer aqui, quem vê a mim, vê o Pai. Porque as minhas obras, se são guiadas, expressão do Espírito, se aquilo que eu falo é palavra do Pai, assim como diz Yeshua, o que falo é o que diz o Pai, o que eu faço é o que o Pai determina. Logo, quem olhar para as minhas obras, para o que eu falo, para quem eu sou, precisa ver em mim o Pai, e esse sempre foi o propósito do Eterno ao povo sacerdotal. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Amém.